Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e mais uma vez aqui com você no nosso curso para dialogadores de reuniões mediúnicas. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas, de todos os nossos cursos. E aproveite também e conheça as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus amores, hoje nós vamos então falar do quê? A nossa aula teórica, vamos abordar sobre os tipos de reuniões mediúnicas. Como vocês sabem, nosso curso é sempre alternando uma aula teórica e uma aula prática. E nós estamos exatamente no módulo 1 da nossa parte prática, onde nós estamos ali relembrando um pouco dos conceitos referentes às reuniões mediúnicas. Então, hoje vamos exatamente saber os tipos de reuniões mediúnicas. Será que existe apenas um único tipo? Não, existem várias, e nós vamos exatamente entender cada uma delas e compreender e avaliar qual tipo de reunião com o qual eu mais me identifico, ou compreender os tipos de reuniões que existem na casa espírita que eu frequento, ou mesmo aquela que eu já participo. Enfim, nós vamos poder detalhar melhor este assunto. Então, segundo nos ensina o codificador, as reuniões mediúnicas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. E nós vamos estudar cada uma delas, começando com as reuniões mediúnicas frívolas. Então, as frívolas, como o nome já indica, são movidas pela curiosidade e a falta de seriedade de seus participantes, nos quais buscam a satisfação de seus interesses pessoais e o divertimento sem compromisso. Procuram o contato com os espíritos para coisas fúteis e brincadeiras, como adivinhar acontecimentos, o futuro e as vivências do dia a dia. E trazemos aqui como exemplo para você o filme Host, que é um filme que está intitulado como um filme de terror, estava passando, não sei se ainda está, estava passando na Netflix, mas ele vem muito ao caso do nosso estudo, das reuniões frívolas. Então vejam, essas são aquelas conhecidas como a brincadeira do copo, do Odija, onde as pessoas buscam comunicar-se com o plano espiritual, mas sem uma finalidade útil, por curiosidade, brincadeira, para tentar obter informações sobre a sua vida pessoal, para o divertimento, exatamente como as pessoas procuravam os espíritos no passado, na época de Moisés, sendo esse um dos motivos pelos quais ele proibiu a comunicação com os espíritos, porque as pessoas buscavam os espíritos sem uma finalidade útil, não compreendiam que a mediunidade não deve ser utilizada para isso. Então, nesse filme Host, que nós colocamos aqui, até trazemos essa cena aqui embaixo, onde eles fazem, na verdade, uma reunião mediúnica virtual, e aí, no início, mostra exatamente essa falta de seriedade, de comprometimento. Eles estão ali, eles bebem, eles fazem um brinde antes de iniciarem, fazem brincadeiras. Então, eles estão movidos exatamente por interesses fúteis. E nesse tipo de reunião, os espíritos irão vir? Com certeza, sim, porque quando nós evocamos os espíritos, eles vêm. Na Terra, existem milhares de espíritos por aqui. Só que, considerando o intuito e o objetivo dos encarnados, igualmente será esse o intuito e o objetivo dos desencarnados. Se os encarnados, numa reunião frívola, estão buscando brincadeira, estão buscando leviandade,
os espíritos que estarão presentes nessa reunião serão exatamente nesse mesmo viés, nessa mesma condição evolutiva. Então, neste tipo de reunião, os espíritos que ali se manifestam têm o mesmo objetivo dos encarnados, sendo normalmente espíritos levianos e batedores, sem qualquer comprometimento com a elevação de pensamentos. O lamentável é quando se apresentam espíritos malévolos, que é o caso daquilo que nós vemos no filme. Claro que ali há um exagero da manifestação dos espíritos, porque é um filme de terror, mas nós entendemos a ideia, a mensagem fica muito clara. Os espíritos ali são malévolos porque eles se sentiram também desrespeitados pelos participantes da reunião mediúnica, pelos encarnados, trazendo prejuízos vários, como não raro a instauração de processos obsessivos nos participantes, tornando-se muito difícil deles se desvencilhar. Espíritos elevados não participam destas reuniões, a não ser em situações excepcionais, para darem um aviso no sentido de que seus participantes busquem o enobrecimento do contato mediúnico, orientam quanto aos perigos de se manter em reuniões dessa índole. Contudo, cada criatura tem o seu livre arbítrio. E não havendo mudança de postura, os bons espíritos afastam-se definitivamente, deixando o homem entregue à própria sorte. Então, observem que a espiritualidade amiga, ela se faz presente, principalmente quando ela observa que entre os participantes encarnados não há má fé. Muitas vezes há um desconhecimento acerca dessa comunicabilidade, dessa seriedade. Então, eles vêm exatamente para darem esse alerta à humanidade, para que não mais continuem realizando comunicações com o plano espiritual com essa finalidade frívola, fútil. Mas quando os espíritos encarnados não querem ouvir, espiritualidade elevada se afasta e vai nos deixar entregue à própria sorte. Espiritualidade elevada, ela orienta, mas ela não se impõe à nossa vontade. Então, muitas vezes, há espíritos obsessores que vêm a essas reuniões e que acabam se conectando a um dos participantes e passa a prejudicá-lo, segue com ele muitas vezes para as suas casas, para os seus lares, com os participantes, e vai causar prejuízos não apenas àquele que estava ali presente, mas inclusive aos familiares. Então, nos mostrando que nós não devemos brincar com o intercâmbio espiritual. O objetivo é nobre e não de curiosidade, de frivolidade, com uma finalidade que não seja construtiva. Temos ainda, como nós vimos, as experimentais. Então, já vimos as frívolas, vamos agora para as experimentais. As experimentais visam a produção de fenômenos físicos. Nestas reuniões, o objetivo é comprovar a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a possibilidade da sua comunicabilidade e interferência no mundo material. Através das reuniões experimentais, a humanidade teve condições de conhecer as leis que regem o mundo invisível, embora muitos ainda se neguem a acreditar. Então, essas reuniões mediúnicas experimentais foram aquelas, por exemplo, realizadas por Kardec. Kardec, ele estava ali num processo de laboratório experimental para conhecer o fenômeno, saber como ele se processava, saber em que condições ele se operava. Por exemplo, também as reuniões realizadas e estudadas por muitos cientistas. Então, são reuniões exatamente com esse objetivo, no sentido de entender como um fenômeno se realiza, no sentido de aliar ciência e a fenomenologia mediúnica. Então, o objetivo é comprovar a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, a possibilidade de se comunicarem com o plano material e a interferência no mundo material. Diferente, por exemplo, da grande maioria das reuniões mediúnicas que nós vemos nas casas espíritas, que elas não têm esse objetivo experimental.
nós vamos ver na sequência que elas têm um outro objetivo. Então, essas reuniões, elas também podem ser amparadas pela espiritualidade? Sim, principalmente quando há um objetivo nobre daqueles que estão ali afeitos e reunidos nessa reunião. Kardec não tinha uma finalidade útil e não foi assistido? Então, tudo está na intenção daquela equipe, daquelas pessoas encarnadas. Afirma Kardec que para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso que instrutivo, não significando a confirmação de suas crenças na existência dos espíritos. Lamentavelmente, entendem alguns haver ali mistificação e embuste, passando mesmo a se tornarem totalmente incrédulos. Outros, diferentemente, tendo um perfil mais sério e científico, veem nos fenômenos algo possível e digno de estudo, tal qual aconteceu com o codificador. Os espíritos superiores podem participar e até dirigir tais reuniões, desde que haja um fim útil e nobre daqueles que as promovem, sendo esse normalmente para comprovar a existência dos espíritos da sua capacidade de se relacionarem com o mundo material. Tais reuniões, conquanto sejam de grande importância para a confirmação das leis espirituais, por si mesmas não tornam a pessoa espírita. E é muito interessante essa afirmativa de Kardec, que presenciar o fenômeno não torna ninguém espírita, porque muitos ali não conseguem, exatamente por não entenderem como tudo se processa, não acreditam, podem achar que ali há uma mistificação, um falseamento, um embuste. É diferente quando nós entendemos como tudo acontece. Então, as reuniões experimentais, conquanto elas objetivem exatamente a realização dos fenômenos, se elas não forem secundadas por um estudo sério dos fenômenos, das verdades espíritas, não significa que as pessoas vão acreditar e se tornarem espíritas por conta disso. É sempre necessário, é isso que Kardec, é isso que a doutrina nos mostra, aliar teoria e prática. A doutrina espírita até nos diz o seguinte, que eu posso nunca ter visto um fenômeno mediúnico, seja ele qual for, mas se eu estudo a teoria espírita, se eu entendo, se aquilo ali faz sentido para mim, se aquilo é lógico, é racional, tem bom senso, eu acredito e sei que é verdade, mesmo sem ter visto o fenômeno. Agora, se eu vejo o fenômeno única e exclusivamente, sem ter o apoio do estudo, isso não vai me convencer. E é muito interessante, então é exatamente isso que é colocado por Kardec. Sobre o tema das reuniões mediúnicas experimentais, nos diz ainda Kardec, mas nós sustentamos que elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita, pois a visão de um engenhoso mecanismo não dá conhecimento da mecânica para quem não conhece suas leis. Todavia, se essas experiências forem dirigidas com método e prudência, poder-se-ia obter resultados bem melhores. Então, nos fala aí da importância de nós conhecermos as leis que regem o fenômeno, que é exatamente o que a doutrina espírita nos oferta, e não única e exclusivamente conhecer o fenômeno. Sobre as reuniões experimentais, nós trazemos para vocês o documentário chamado The Afterlife Investigations. Esse documentário, ele tem uma versão brasileira, consta do YouTube, é só vocês pesquisarem e vai exatamente nos relatar reuniões experimentais que aconteceram nos Estados Unidos por um prazo de 5 anos, e lá, os médiuns de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, convidaram para participarem, para gravarem, para atestarem os fenômenos, convidaram estudiosos de faculdades, cientistas, porque eles estavam realmente ali imbuídos de objetivos nobres, no sentido de permitir que a ciência comprovasse, chegasse à comprovação da realidade, da veracidade dos fenômenos. Então, é um documentário extremamente positivo, onde nós temos condições de
perceber, porque foi tudo filmado, então eles mostram para nós os fenômenos obtidos e isso vai, então, reforçar o que nós dissemos, que as reuniões experimentais têm esse objetivo de nos trazer essa comprovação da imortalidade da alma, a possibilidade de o plano espiritual intervir no plano material, no plano físico, e com certeza essas experiências, essas reuniões trazidas neste documentário, elas estavam assessoradas pela espiritualidade elevada. Exatamente porque nós percebemos ali o objetivo, a finalidade útil, o interesse realmente construtivo daquelas pessoas que participaram da reunião. E aí nós temos as reuniões instrutivas, que têm como finalidade essencial o aprendizado, o estudo sério e o conhecimento dos princípios dos fenômenos mediúnicos. Seus participantes, movidos pelo interesse sincero de crescerem no bem, buscam o amparo e o auxílio dos bons espíritos, sabendo deles terem necessidade para se manterem protegidos da má influência dos levianos. Nelas, seus membros abstêm-se de qualquer coisa que não tenha um fim útil e sério. Não almejam a realização de grandes fenômenos, nem são motivados pela curiosidade, mas anelam, desejam pelo conhecimento da teoria dos fenômenos, na análise daquilo que possa auxiliar no desenvolvimento científico, bem como na compreensão das consequências morais do intercâmbio. Então, as reuniões instrutivas, elas têm um outro foco. Elas têm o foco o aprendizado, o estudo sério e o conhecimento dos princípios e dos fenômenos mediúnicos. E é essencialmente dentro das reuniões instrutivas que se adequam às reuniões que nós visualizamos e que percebemos nas casas espíritas sérias, onde ali nós estamos todos movidos pelo interesse de crescer no bem, para buscar e conceder o amparo aos necessitados, encarnados e desencarnados, para obtermos o auxílio dos bons espíritos. Então, nós não estamos ali voltados essencialmente para o fenômeno. O fenômeno, ele acontece, mas como uma consequência. O objetivo maior é a nossa instrução, é o nosso crescimento, é a nossa reforma íntima. Então, Kardec nos fala, abordando sobre as reuniões instrutivas, orienta a serem as reuniões de estudo de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para os que têm um desejo sério de aperfeiçoar-se e que não comparecem a elas com a tola presunção da infalibilidade. E trazemos aqui dois filmes onde constam, onde aparece a realização de uma mediúnica séria, instrutiva, voltada para o amparo e para auxílio. No filme de Valdo, Mensageiro da Paz, e no filme, na obra, no filme, chamado O Filme dos Espíritos. Então, em ambos, nós vemos ali, num pedaço do filme, num determinado momento dos filmes, a realização de uma reunião mediúnica séria, instrutiva. Então, nós trazemos aqui para que você possa analisar. E é uma reunião instrutiva séria que ocorre, que está ocorrendo nas nossas aulas práticas, onde vocês estão vendo ali que nós estamos com o objetivo de quê? De aprender, de nos instruirmos, de amparar a espiritualidade necessitada, aqueles que chegam, mas também nós somos consequentemente amparados e instruídos com aquilo que nós estamos ali empreendendo. Então, o objetivo é um objetivo útil e sério. E são essas reuniões que nós estamos aqui trabalhando, nos esforçando, nos aprimorando para realizarmos. Por isso é importante, como nós dissemos, aliar estudo e prática, exatamente para que nós saibamos bem conduzir-nos no desenvolvimento, no caminho, no trabalho dentro da faculdade mediúnica. As reuniões mediúnicas são uma coletividade. Elas são o resultado de seus membros encarnados e desencarnados. Por isso, é de fundamental importância manter-se a homogeneidade da equipe, dando-lhe mais força à medida que caminham todos para o mesmo fim. Quanto mais estudo houver nessas reuniões, mais instrutivas serão, pois podem até serem sérias, mas com insuficiência de estudos doutrinários, não serão realmente instrutivas.
As instrutivas podem ser divididas em educação da mediunidade, de assistência aos espíritos sofredores e de desobsessão. Então vejam que a reunião, ela não é apenas uma pessoa, ela é uma coletividade. Então, todos precisam crescer, todos precisam se esforçar, todos precisam estudar, todos precisam dar-se bem. Porque se uma pessoa, duas pessoas, três pessoas fogem ao estudo, à busca pelo aprimoramento constante, isso compromete o resultado da equipe como um todo. Por isso que nós dissemos aqui, quanto mais estudo houver, mais instrutivas serão. Evelyn, toda reunião séria é instrutiva? Não. Há reuniões sérias onde as pessoas estão imbuídas de bons propósitos para ajudarem os espíritos, mas são pessoas, é uma equipe que não estuda, é uma equipe que não se aprimora, é uma equipe que não busca crescer. Então, é uma equipe séria, mas ela não é instrutiva, porque peca no que concerne ao estudo. Então, é importante a equipe estar sempre estudando. Se puderem estudar juntos, minutos antes, como nós falamos lá na aula, quando nós falamos das partes, dos momentos que compõem a reunião mediúnica, desde aquele momento inicial, prévio, onde nós dedicamos para o estudo, é o ideal. Mas, se não pudermos, que estudemos em casa, mas o estudo é fundamental. Por isso que nós dissemos, nem toda reunião séria é instrutiva. Agora, toda reunião instrutiva, necessariamente, ela é séria. Então, dessas reuniões instrutivas, elas podem ser de educação da mediunidade, de assistência aos espíritos sofredores e de desobsessão. As reuniões de educação da mediunidade têm como finalidade orientar e instruir os médiuns novatos no desenvolvimento da faculdade e no seu exercício seguro e correto, mediante o oferecimento de cursos específicos. São reuniões privativas nas quais os participantes compreendem os mecanismos da mediunidade, na teoria e na prática, sendo orientados por instrutores experimentados e conscientes da sua responsabilidade. Então, as reuniões de educação da mediunidade, elas são, como nós falamos sempre, um laboratório de carismas. Nós estamos ali exatamente estimulando para que as potências mediúnicas aflorem e para que aflorem de forma bem orientada e bem conduzida. Por isso que nós até no nosso canal disponibilizamos esse curso na sua parte teórica e auxiliamos as casas, os instrutores a desenvolverem a parte prática. Orientamos como fazer, mas nós não temos condições de fazer a parte prática do curso, ou seja, realmente desenvolver, acompanhar os médios de uma forma online, ou como nós fazemos aqui, mediante os cursos do YouTube, porque nós precisamos desse acompanhamento, nós precisamos estar perto, nós precisamos acompanhar o despertar, o aflorar, o desenvolvimento do médium. Então, essa parte prática é fundamental que ela seja feita numa casa espírita, séria, com acompanhamento de pessoas, de instrutores, que tenham conhecimento, que tenham experiência na área da mediunidade, exatamente para que esse desenvolvimento possa ocorrer o mais seguro, o mais correto, o mais eficiente, o mais proveitoso para a casa e para o médium também. Então, nesses cursos de educação da mediunidade, uma reunião mediúnica vai acontecer, mas ela tem qual objetivo? Exatamente educar a mediunidade dos médiuns. É um laboratório de carismas. Então, ela tem um enfoque diferenciado, mas é uma reunião mediúnica, sem a menor sombra de dúvidas. Tais reuniões, então, funcionam como um laboratório para o aflorar da mediunidade, assim como para a educação dos impulsos e da passividade mediúnica. Posteriormente, seus componentes poderão ser engajados em uma equipe mediúnica de assistência espiritual, quando então se tornarão, de fato, trabalhadores na área da mediunidade, ou também de outras atividades afins existentes nas casas espíritas. Então, algumas pessoas dizem: ah, você participa de reunião mediúnica? Quem está num curso de educação da mediunidade deve dizer: eu participo de uma reunião de educação da mediunidade. Só quando saem do curso, encontram-se capazes e devidamente
auxiliados, autônomos, com um aprendizado adequado, realmente capacitados, porque não é o fato necessariamente de fazer o curso que me capacita para a reunião mediúnica. Eu preciso, de uma certa maneira, obter uma aprovação naquele curso, ter obtido um rendimento necessário, correto e adequado para que eu já possa ir depois ser direcionado para uma reunião de assistência espiritual. Porque se o meu rendimento, o meu aprendizado, o meu desenvolvimento não foi o ideal, o certo é repetir o curso de educação da mediunidade. Então, é importante as pessoas estarem cientes disso, que não é o fato de fazer o curso que necessariamente eu já estou apto. Pois muito bem. Além do curso, da reunião mediúnica, na verdade, de educação da mediunidade, nós temos as destinadas à assistência de espíritos sofredores, que objetivam fornecer um auxílio moral e doutrinário, quando possível, aos espíritos em sofrimento ou em estado de desequilíbrio psicológico. O amparo é dado para que os desencarnados avancem no processo de reajuste espiritual. Nestas reuniões, ouve-se inicialmente os espíritos para que suas dificuldades possam ser identificadas, passando-se depois ao esclarecimento e apoio fraternal. Neste momento, o trabalhador responsável pelo esclarecimento, mediante palavras gentis e fraternas, dialogará com bom senso e tato, apresentando as possíveis soluções aos problemas observados, conforme as orientações espírita e cristã. A argumentação deve ser sempre pautada na lógica, no amor, sem provocação de conflitos, mas sabendo ouvir e atender às necessidades do espírito. E essas reuniões de assistência espiritual é a reunião que vocês estão percebendo, visualizando na parte prática do nosso curso. É exatamente voltada para amparar, auxiliar espíritos necessitados, para que eles possam avançar no processo de reajuste espiritual, para que eles possam ser acolhidos, esclarecidos, para que eles possam ser amparados em suas necessidades. O esclarecimento doutrinário vem quando é possível. Vocês vão ver que nem todos os diálogos nós temos oportunidade de falar sobre vida após a morte, falar sobre espíritos, falar sobre doutrina espírita. Isso, em algumas situações, será possível, em outras não. Então, é essencialmente de assistência, de amparo, de acolhimento. Provocar conflitos, nem pensar. Nós estamos ali para solucionar, amparar, aliviar, unir, tudo à luz do Evangelho. Então, essas reuniões de assistência aos espíritos sofredores é a grande maioria das reuniões que ocorrem nas casas espíritas. Exatamente porque a casa espírita ela é um hospital, a nível material e a nível espiritual. Então, nós sabemos que a necessidade dos espíritos de serem amparados é muito grande. Assim como a casa espírita acolhe os encarnados, os desencarnados também precisam dessa assistência. E isso se dá também nas reuniões mediúnicas. Não significa dizer que os espíritos só são amparados nas reuniões mediúnicas. Não. Reunião mediúnica é um plus, é mais um instrumento que Papai do Céu nos permite ter para auxiliar aos necessitados. Mas não pensemos que única e exclusivamente ali poderão ser amparados. E ainda temos as reuniões de desobsessão. As reuniões de desobsessão destinam-se ao amparo e ao auxílio de espíritos obsessores e vingativos que estejam influenciando negativamente outros espíritos, encarnados e desencarnados. As casas espíritas maiores, em função do grande número de frequentadores, sofrendo de problemas obsessivos, têm pelo menos uma reunião mediúnica de desobsessão. Então, a reunião de mediúnica de desobsessão é uma reunião mediúnica que exige, que pede trabalhadores mais experientes, trabalhadores com uma moralidade, com um trabalho maior. São trabalhadores que estudam bastante, porque são reuniões onde os diálogos são mais complexos, mais delicados, mais problemáticos,
onde você conseguir ali envolver, acolher e auxiliar num diálogo ao ponto de conseguirmos mudar o pensamento de um espírito obsessor, de um espírito vingativo, realmente precisa ser maior. Nós não temos condições, é uma irresponsabilidade, nem adianta, não é possível nós colocarmos médiuns e dialogadores recém-formados, inexperientes ainda, numa reunião de desobsessão. Eles não vão conseguir exatamente, não é por má fé, não é por falta de vontade, mas lhes falta ainda essa experiência no trato, no diálogo, até mesmo no que concerne, por exemplo, a receber determinados espíritos assim. Então, precisa de um controle maior do médium, precisa de uma habilidade, de um tato, de uma experiência, de uma autoridade maior do espírito que dialoga, do encarnado que dialoga. Então, são reuniões que nem todas as casas espíritas têm, exatamente porque muitas vezes nós percebemos volatilidade nas reuniões, entre e sai de trabalhadores. Então, a reunião não se estrutura, ela não cria raízes, aquela equipe acaba não criando raízes e o trabalho de desobsessão acaba ficando, de uma certa maneira, comprometido. Mas as casas maiores, as casas que têm mais tempo, são casas que se organizam, se estruturam para que exista reunião de desobsessão, porque é necessário, todos nós lidamos com mediunidade, com obsessão, então é algo que está latente na humanidade. Logo, a necessidade das casas espíritas ampararem, darem uma assistência também a esse tipo de problemática é constante. Então, as reuniões de desobsessão visam exatamente esse auxílio aos espíritos obsessores e vingativos. Durante a execução da reunião, enquanto os espíritos obsessores ou vingativos são acolhidos, amparados e esclarecidos, suas vítimas encarnadas são geralmente assistidas simultaneamente por outros tratamentos espirituais oferecidos pelas casas espíritas. A atuação, portanto, tem um duplo caráter, com atendimento aos obsediados e aos obsessores. E, por fim, tenhamos em mente que, seja qual for o teor das reuniões mediúnicas, sempre haverá espíritos dispostos a se manifestarem, conforme suas tendências e padrão vibratório. Portanto, a necessidade de aperfeiçoamento dos médiuns e demais trabalhadores da mediunidade é constante, de modo a estarmos assessorados pela espiritualidade amiga e superior. Então, no caso das reuniões de desobsessão, as casas espíritas atuam de forma concomitante, tanto no obsessor, no espírito obsessor, como no obsediado, que normalmente é o encarnado. Então, por exemplo, o encarnado vai para uma enfermaria espiritual, vai para um evangelho, o estudo do evangelho, vai para uma palestra, vai para a fluidoterapia, que é o passe. Enfim, ele recebe o tratamento espiritual que a casa oferta e o espírito obsessor vai ser ajudado, vai ser amparado, vai ser esclarecido na reunião mediúnica de desobsessão. Então, é o trabalho sempre que possível, é um trabalho completo, é um trabalho maior, é um trabalho que atua em todas as frentes para que ambos os doentes sejam tratados. Não pensemos que numa obsessão o único doente é o obsessor. Não. Tanto obsessor quanto obsediado são enfermos da alma e precisam desse tratamento. E aí nós finalizamos dizendo que toda e qualquer reunião mediúnica terá espíritos presentes. Se nós nos colocamos ali, buscamos um contato com o plano espiritual, esse contato faz parte da lei de Deus, é algo natural, ele vai se dar. Então, tenhamos muito cuidado com o objetivo, analisando sempre as nossas tendências, qual o meu padrão vibratório, quais os meus pensamentos, quais as minhas emoções, o que está me movendo para uma determinada reunião mediúnica, porque nós podemos tentar enganar os outros, mas não enganamos a Deus, e os espíritos também conhecem os nossos pensamentos,
conhecem as nossas emoções, então eles sabem o que verdadeiramente nos move. Por isso, nós precisamos estar sempre vigilantes a nós mesmos, para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso curso de dialogador. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha relembrado estes conceitos, lembrando que estes conceitos nós vemos normalmente no curso de mediunidade. Então, o curso de mediunidade, onde se trabalha, onde se procura educar a mediunidade, nós vamos também ali estudar sobre as reuniões mediúnicas. Então, esse conteúdo é como nós dissemos, é uma recordação, uma rememorização daquilo que já foi visto lá no curso de mediunidade. Mas como nós estamos falando essencialmente das mediúnicas e do dialogador, é importante recordar, relembrar esses conceitos. Meus amigos, meus amores, eu deixo aqui o meu muito obrigada para você. Deixo os nossos endereços, nossas redes sociais, nossos e-mails, nosso site, nosso YouTube, Instagram, Telegram, nosso site, e-mails de contato e nosso WhatsApp e Telegram. Lembrando sempre que nós temos muitos cursos, então pedimos a você que procure nas playlists do canal e assim será mais fácil você identificar o curso que você deseja. Nós temos também no Instagram, Conhecendo o Espiritismo, @Conhecendo o Espiritismo, nós divulgamos ali o curso do dia, qual vai ser a aula do dia. É uma forma fácil de você acompanhar o desenvolvimento da Casa de Jesus e fica mais fácil também para você seguir o estudo que você deseja. No Telegram, no canal do Telegram, igualmente, nós estamos ali colocando de uma forma mais direta para você os cursos e as atividades do dia. No nosso site, você pode adquirir os livros do Conhecendo Espiritismo, outras obras também. Você pode acessar a sala de aula, onde você vai ter acesso aos slides em PDF deste curso ou de outros que você desejar, tudo de forma gratuita. Você pode ter acesso ao nosso blog, aos nossos artigos que nós escrevemos, enfim, pode ter acesso às atividades de assistência espiritual que a Casa de Jesus, que nós somos um centro espírita online, disponibilizam para você, o acolhimento fraterno, o acolhimento ao luto, a enfermaria espiritual virtual. Então, através do site, você também está ali à disposição, ele está ali à sua disposição para você buscar os recursos que a Casa de Jesus pode lhe ofertar. Temos o nosso e-mail, Evelyn, para dúvidas doutrinárias, o suporte, para outros assuntos, e o nosso WhatsApp e Telegram. Meus queridos amigos, mais uma vez, minha gratidão, muito obrigada por estarem aqui conosco, por nos acompanharem. Espero que na próxima semana você possa estar aqui conosco. Se você gostou do nosso curso, da nossa aula, curta, nós agradecemos bastante. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.